Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou o André Siqueira e dessa vez a gente vai falar da contratação surpresa. Maximiliano Silveira, o Maxi Silveira, atacante uruguaio de 25 anos, deve ser o novo reforço do Santos Futebol Clube, o oitavo dessa janela de transferências, e agora, com a janela fechada para compra de jogadores que têm vínculo com outros clubes, o Santos acerta com um jogador daquele perfil que vocês já sabem, livre no mercado, sem nenhum clube. O Maxi Silveira teve uma passagem, seu último clube foi o Necaxa do México, e agora deve ser oficializado nas próximas horas como novo jogador do Santos. No momento que eu gravo esse vídeo, ao meio-dia da quarta-feira, ainda não houve o anúncio, mas segundo informações de todos os repórteres bem credenciados que cobrem o Santos, ele já viajou ao Brasil, a expectativa é que ele chegasse, inclusive, na madrugada dessa quarta-feira, deve fazer exames, então só não será jogador do Santos se ocorrer com ele o que ocorreu com aquele zagueiro costarriquenho, o Juan Pablo Vargas, que se lesionou e o Santos desistiu da contratação dele. Então é sobre esse jogador, o Maxi Silveira, que a gente vai falar a partir de agora. Mas antes, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse é o canal Filho de Peixe. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube impulsione esse vídeo, é tão importante quanto a sua inscrição. E se você gostar, espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e você me ajuda a chegar o quanto antes à nova marca aqui do canal, 4.000 inscritos. Conto com o seu engajamento, com a sua participação para crescer cada vez mais. Então vamos lá, vamos falar desse jogador. É um jogador uruguaio de 25 anos, que foi revelado, surgiu para o futebol num time chamado Cerrito, que é um time pequeno do Uruguai. Ele teve um bom desempenho na segunda divisão do Campeonato Uruguaio, daí o Cerrito chega à primeira divisão, quando o Maxi Silveira ele se destaca, é o artilheiro do campeonato. Depois tem uma passagem no México, que já adianto aqui para vocês, foi uma passagem bem abaixo do esperado, né? Mas segundo informações, sobretudo do Lucas Mussetti, lá no UOL, o Maxi Silveira é um atacante que aí, por tudo que eu fiz aí no levantamento que eu fiz, predominantemente joga como centroavante, mas a ideia do Santos, e aqui é importante dizer que o Maxi Silveira foi uma indicação direta do Diego Aguirre, e a gente já vai tratar desse tópico um pouco mais para frente. O Diego Aguirre quer utilizá-lo pelas beiradas, tá? Ele joga tanto como pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Ele é um jogador destro, que eu vislumbro, tá? Não é uma informação, é um palpite, que deva ser uma das principais opções para o lado direito do campo do Santos, que eu enxergo que é uma lacuna grande, considerável do nosso atual elenco. E aí a diferença, é que os jogadores do Santos que vinham jogando pelo lado direito, Lucas Barbosa, o Ângelo e o próprio Mendonça, quando cai por lá, são jogadores, e o próprio Patati, inclusive, são jogadores canhotos, com a perna esquerda, que então acabam trazendo o jogo para dentro. Ele, por ser destro, pode ser uma alternativa para dar profundidade, para chegar na linha de fundo e jogar ali, na linha de fundo, com cruzamento, com finalização, etc. e tal. Ainda segundo informações do Lucas Mussetti, um contrato curto, repetindo, no momento que eu gravo esse vídeo ainda não tem a oficialização do Santos, a gente não tem essa informação, mas salário curto e salário baixo, desculpem, e tempo de contrato curto, o que ajuda com que a gente ache essa contratação aceitável. E aí, como que joga esse jogador, Bom, primeiro eu queria só dizer que eu acho que é interessante sim que ele seja testado como ponta, até por uma questão numérica. O Santos tem o Marcos Leonardo, titular absoluto, que tem uma média de mais de meio gol por partida no Campeonato Brasileiro. Dos artilheiros da competição, só o Tiquinho Soares tem uma média melhor que a do Marcos Leonardo, que chega quase em 0,8, é um número assombroso do Tiquinho. Tem o Furt, tem o Mezenga, então acho que não faria sentido o Santos contratar para usar esse jogador como um centroavante, porque nós teríamos 4 opções e não teria ninguém ali para o lado direito, sobretudo para o lado direito do campo, já que o Mendonça prefere jogar da esquerda, o Braga prefere jogar na esquerda, o próprio Soteldo tradicionalmente joga pela esquerda, então acho que ele deve sim ser testado. Se eu pudesse escalá-lo, eu testaria ele pelo lado direito. Mas aí eu vou pôr na tela para vocês números do Maxi Silveira nas últimas temporadas, e a gente vai voltar lá em 2019 e a gente vai analisar então as últimas 5 temporadas dele, porque ele chegou a jogar na atual temporada no Campeonato Mexicano. Então,
Tá aí na tela para vocês os números do Maxi Silveira desde 2019. Então, como vocês podem ver, em 2019, jogando pelo Cerrito, na segunda divisão do Campeonato Uruguaio, 20 jogos, 11 gols e 4 assistências, que dá, né, participação em 15 gols, 1.740 minutos em campo. Um bom número, né? É quase uma participação para gol por jogo. Daí o Cerrito sobe à elite do Campeonato Uruguaio. Em 2020 e 2021, 30 jogos, 21 gols e 3 assistências, 2.655 minutos em campo, a melhor temporada. Ele foi o artilheiro do Campeonato Uruguaio nesse ano e aí ele está envolvido em 24 gols em 30 jogos. É uma média tão boa quanto a do ano anterior, quando ele estava na segunda divisão do Campeonato Uruguaio. Esse bom desempenho do Maxi Silveira chama atenção no futebol mexicano e ele vai jogar no Juárez, do México, que, a título de comparação, é o mesmo time que jogava o Alan Sonhora, um meia que foi especulado aí no Santos, mas, segundo consta, as negociações foram encerradas, o Santos não trará esse jogador, que é um meia estadunidense, tá? Norte-americano. No Juárez, em 2021-2022, 14 jogos, 0 gols e 2 assistências, e os minutos dele em campo também caem consideravelmente, uma temporada bastante ruim. 2022-2023 ele começa jogando no Juárez e depois vai ao Necaxa. E aí, só uma curiosidade para vocês que gostam, quem jogou no Necaxa e teve uma boa passagem pelo Santos foi ninguém mais, ninguém menos do que Kleber Pereira, um dos maiores centroavantes da história recente do Santos. Mas aqui não é nenhuma comparação, antes que me chamem de maluco. Nessa temporada, 26 jogos, 1 gol, 1 assistência, números muito baixos. A minutagem cresce um pouco, mas ainda assim bem inferior aos minutos dele em campo pelo Cerrito nas 2 temporadas em que esteve por lá. E no início dessa temporada, já também pelo Necaxa, 3 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, 112 minutos, e essa minutagem nos deixa claro que era um jogador que estava na reserva do time mexicano, tá certo? E aí, então, diante desses números, o que eu tenho a dizer? Acho que é uma aposta bastante arriscada, não são números empolgantes, digamos assim. A minha expectativa, eu, André, não tenho grandes expectativas envolvendo esse jogador. Ele já entregou grandes atuações, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte: primeiro, na segunda divisão do Uruguai, e depois na elite do Campeonato Uruguaio. Você pode dizer, bom, mas os números dele na elite do Uruguaião são bons. Ok, mas a gente tem que pensar o seguinte: vamos aqui fazer um exercício rápido. Uma pergunta aqui para vocês. Quando a gente pensa em futebol sul-americano, quais são os primeiros países que vêm na cabeça de vocês? O Brasil, claro, que tem a melhor liga do continente, uma das ligas mais fortes do mundo. A Argentina, pelo peso da tradição de Boca, River Plate, etc. e tal. E eu acho que nos últimos anos, Colômbia e talvez o Equador, claro, por conta do Del Valle, etc. e tal. Acho até que o nível do campeonato equatoriano é baixo. Mas eu acho que pelo menos a Argentina e a Colômbia vêm antes na cabeça dos torcedores, na cabeça dos analistas, do que do Campeonato Uruguai. Vocês concordam? Deixem aqui nos comentários se vocês acham que o meu raciocínio faz sentido. Então a gente tem que ponderar isso, que o melhor desempenho da carreira desse jogador foi num futebol que não está na primeira prateleira do futebol sul-americano. E aí ele vai para o futebol do México, que na minha avaliação tem times mais nivelados. Você tem ali os times grandes, o América, né, o próprio Cruz Azul, o Monterrey, mas eu acho que é um campeonato mais nivelado. Se você pegar o melhor time do Uruguai, talvez pela camisa, um Peñarol, a distância do Peñarol para o pior time ela é maior do que a distância técnica do América do México, do Monterrey, a um outro time do México. Na minha opinião, não sou um profundo conhecedor do futebol mexicano. Mas aí quando ele vai para o México, e vocês acabaram de ver os números, ele perde minutagem em campo e os gols dele simplesmente evaporam. E quando eu fiz o estudo para trazer aqui para vocês da passagem dele pelo México, desculpa, deu uma travada aqui, você vê que ele jogou sobretudo de centroavante. Então não é que ele foi deslocado para a beirada e por isso os gols dele caíram. Não, ele jogava centralizado, como um atacante, o suposto homem-gol dessas equipes.
Então, isso me preocupa, porque agora ele vem para o Brasileirão, que o nível é muito maior. Então, será que ele vai conseguir entregar? Ele teria que entregar algo que ele nunca entregou num campeonato desse nível. E a gente também tem que levar em consideração que o Santos hoje briga para não cair. Precisaria de um jogador que você fala assim, pô, esse é o cara. Toca a bola nesse cara aí que ele vai ajudar. Por quê? Porque o Santos precisa de um jogador de beirada de campo. O Santos, olha só, na estreia do Diego Aguirre, quem jogou à frente do lateral direito? O João Lucas, lateral. Depois nós já tivemos o Lucas Braga, que entra em campo e não produz absolutamente nada. O Braga parou de jogar bola naquela Libertadores de 2020. Já tivemos o Patati, que não engrenou ainda, e eu acho que tem que ser lapidado aos poucos, para não queimar o jogador. Não tem que dar responsabilidade para o Patati resolver. E do lado esquerdo de campo, com a ausência do Soteldo e com o Mendonça, ora jogando por dentro, ora indo jogar do lado direito, na última partida, ali no apagar das luzes, quem entrou na segunda linha foi o Kevson, que é lateral de origem. E quem começa o jogo ali fazendo a beirada é o Jean Lucas, um volante, que não tem que ficar ali pela beirada apostando corrida, driblando, sendo lançado em velocidade. Então é uma posição carente. Mas o jogador que o Santos contrata talvez não atenda à necessidade que o Santos pede, que o momento do Santos pede. Se fosse um início de temporada, para realmente ser uma aposta, vá lá. Mas acho que o momento agora é delicado, por isso que eu acho que essa contratação é um pouco arriscada. E como eu prometi falar do fato dele ter sido indicado pelo Aguirre, o Aguirre deve ter visto algo de bom nele. A minha dúvida é, foi no Uruguai, já que o Diego Aguirre é uruguaio, ou foi no México? Vale lembrar que o Diego Aguirre treinou o Cruz Azul no México. Acho que algumas dessas coisas precisam ser esclarecidas. Mas o que eu queria falar é que aqui no canal a gente criticou quando você dá o poder para um treinador dizer quem tem que ser contratado e quem deve ser vetado. A gente deu esse poder para o Oder Hellmann, a gente deu esse poder para o Paulo Turra e olha a situação em que nós nos metemos. Então isso também não me cheira tão bem. Mas a ressalva que eu faço, que eu vou dar uma passadinha de pano, é que nesse momento o Santos não tinha muito para onde correr. A janela de transferência só libera a contratação de jogadores sem clube, então a amostra de jogadores disponíveis era pequena. Então tinha que ter um movimento ali meio que de desespero para contratar um jogador. O Diego Aguirre falou, ó, esse aqui, que tal? E aí parece que o Galo aprovou, parece não, aprovou, segundo informação do Musetti, os outros portais também deram, então o Santos chegou nesse denominador comum e contratou o jogador. Mas o ponto positivo é salário baixo, contrato curto, uma aposta deve vir para compor elenco e acho que talvez seja mais interessante apostar num jogador de 25 anos que, bem ou mal, já teve experiências em 2 ligas, do que queimar o Patati, mais um menino da Vila jogado na fogueira. É bom que o Patati entre aos poucos, possa desenvolver nos treinos, ano que vem no Campeonato Paulista, ganhar mais minutos, tá certo? E aí, claro, a gente espera que nos próximos dias o Santos traga outros jogadores. O Santos ainda não desistiu do Roberto Pereira, mas ele tem tratado o Santos como a última opção, tem se achado a última bolachinha do pacote, achando que vai vir proposta do Barcelona, do PSG para ele, e aparentemente a última proposta que foi enviada ao staff dele é do glorioso Tenerife da segunda divisão espanhola. Talvez, já que a janela fecha no final desta semana, se ninguém quiser o Pereira, ele passe a mão no telefone e diga, e aí Santos, vocês ainda me querem? E o Santos, desesperado como está, a direção, provavelmente aceitará, já que ele é tratado pelo presidente Andrés Rueda como a cereja do bolo para esse elenco. É isso, essa é a análise sobre a contratação do Maxi Silveira, e a gente espera que ele entregue no Santos o que ele nunca entregou, que ele esteja abençoado pelo espírito de Kleber Pereira, que vindo do Necaxa também foi um dos jogadores que mais deu alegria ao torcedor santista na história recente. E antes de finalizar, queria só falar uma coisa aqui com vocês. Digam aqui nos comentários, por favor, se você chegou até o final desse vídeo, você me ajuda muito. Que tipo de horário, que horas vocês gostariam de ver os vídeos aqui do canal? Eu costumo publicar os vídeos a partir das 6 horas da tarde, mas eu sei que às vezes as pessoas estão no trabalho, estão voltando para casa e aí vão jantar, querem ficar com a família, com os filhos, com a esposa, com a namorada. Qual o melhor horário para vocês? Digam aqui nos comentários, é muito importante para eu saber, né, já que eu faço conteúdo para o meu público. Qual o melhor horário? No horário do almoço, quando vocês têm uma pausa, logo pela manhã, 10 horas da manhã, esse horário das 6 é bom?
digam aqui nos comentários. Quanto mais pessoas responderem, melhor, para que eu tenha esse termômetro para trazer, tentar adequar a minha produção aqui ao maior interesse de vocês, para que a gente consiga aqui ter sempre bastante gente assistindo os vídeos, tá certo? Então, se você ficou até o final desse vídeo, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Se você é novo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Deixe um like para que o YouTube impulsione esse vídeo. E se você gostou, concorda ou discorda comigo, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e você me ajuda a chegar o quanto antes aos 4.000 inscritos. Conto com seu engajamento, com a sua participação. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.